Yo, Hulk aqui, e hoje o vídeo vai ser sobre inovação. Pera aí, inovação? O vídeo não era sobre animais fantásticos? Calma que eu já explico, agoniado, acompanha o vídeo. Bote aí, por favor. Como esse não é um assunto fácil de explicar, eu espero que você tente me acompanhar até o final para não se perder no raciocínio. Mas antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. E esse patrocinador é ninguém mais, ninguém menos do que eu. Sim, eu fiz uma apoia-se, tá aparecendo aí na tela pra você. Tem várias recompensas e todas elas são justas e bem da hora. Eu tô falando sério, é algo que você nunca viu no mercado de escrita brasileiro antes. Me apoiando lá, você não só me apoia a escrever, como também a produzir conteúdo aqui pra você no canal. Porque vocês sabem como é, né? Vida de artista é difícil. E eu preciso de pelo menos um pastel com caldo de cana pra viver. Enfim, clica no link da descrição e dá uma conferida, vai lá. Primeiramente, por que falar de inovação? Em outubro de 2021, nosso querido professor Rose Kiffen deu uma aula ao vivo para alguns membros do nosso servidor. Em um de seus comentários, Rose fala: fazer uma coisa total só tua normalmente não funciona. Porra, calma lá, meu patrão. A partir daí se criou um pequeno, mas interessante, rebuliço relacionado a essa afirmação polêmica. Parte por conta do conteúdo da fala, parte por conta dos títulos chamativos e um tanto tendenciosos da thumbnail. Mano, olha isso aqui, coisa absurda, mas suspeito. Porém, isso não importa, porque no fim das contas, o conselho pode ser resumido a: inovar é perigoso. Essa afirmação é um tanto estranha vindo de um escritor tão bom. Para quem não conhece, Rose é classe S, autor de duas obras repletas de fãs, que é Destino Elementar, minha favorita, e Venante, a que tem o maior número de visualizações comprovadas do Brasil. É mentira! Ou será que não? Sua relevância para o mercado de web novels no Brasil é tão grande que os seus próprios fãs chegaram a fazer uma petição online pedindo que ele voltasse a escrever. Eu deixarei essa petição linkada na descrição, onde atualmente ela conta com algumas dezenas de votos, o meu incluso. Agora, voltando ao centro da polêmica. Será se o Rose não sabe que nós, humanos, só chegamos onde chegamos por meio das inovações que ocorreram ao longo da história? A Netflix não seria uma inovação? Ou o Kindle, a internet que você está acessando, não seria uma inovação? Sim. Agora, será se o Rose não sabe que a inovação é importante para a humanidade como um todo? É fácil transformar alguém em vilão parafraseando apenas uma parte do que essa pessoa disse. São 13 mil horas de gameplay, velho. Mas se pegar alguns segundos depois ou segundos antes, vai notar o que ele quis realmente dizer. Nós estamos ensinando como você faz sucesso na sua obra. Se você quiser ou não seguir, é total escolha sua. Nós estamos apenas passando o que funciona. Se você quer ignorar o que funciona, você faz. Mas esteja preparado, porque isso vai repercutir na sua decisão. Para bom entendedor, meia palavra basta. E se você já é nosso aluno ou já é um escritor, provavelmente já entendeu o que ele quis dizer. E o resto desse vídeo é apenas encheção de linguiça. Entretanto, existem aqueles que com certeza não entenderam a mensagem por trás e talvez discordem ainda do ponto inovar é perigoso. Para essas pessoas, ainda existe a dúvida. Afinal de contas, por que inovar em nossas histórias é tão perigoso? Primeiramente, eu terei que fazer uma separação entre originalidade e inovação. Segundo o dicionário, originalidade é qualidade do que é inusitado, do que não foi ainda imaginado, dito, feito e etc. E embora inovação seja sinônimo de originalidade, nesse contexto as duas palavras são muito diferentes. Enquanto originalidade significa literalmente algo que ainda não foi imaginado, inovação significa criar algo novo. Mas criar algo novo e criar algo que não foi ainda imaginado não são a mesma coisa? Vamos mais a fundo para descobrir. A palavra inovação vem do latim innovatio e se refere a uma ideia, método ou objeto criado e que pouco se parece com padrões anteriores. Viu só? Enquanto originalidade significa algo que não foi ainda imaginado, inovação é pouco se parece com padrões anteriores. A originalidade é única, pura. A inovação
Nem tanto assim. Isso nos leva para uma discussão bem profunda, que já é conversada e debatida no mundo artístico há muitos e muitos anos. Será se ainda dá para criar algo totalmente original? Eu particularmente diria que sim, já que ainda temos que evoluir bastante, e essa seria uma resposta otimista e realista. Mas eu também poderia responder que não há originalidade, pois tudo já foi criado. Todos os padrões de histórias já foram criados e eles são tão amplos que é muito difícil acabar não tropeçando neles, mesmo sem querer. Já que originalidade é um tema ainda mais complicado do que o tópico que quero abordar, voltemos ao assunto do vídeo. Inovação. Será se tem como inovar em uma história? Claro que sim, mas como? Entendendo o que é inovação. Inovação é algo novo, com pouca semelhança com suas versões anteriores. O que seriam essas versões anteriores? Senhor dos Anéis pode nos ajudar com isso. É de conhecimento de todo mundo que Tolkien, como um grande estudioso da língua, era um nerd fanático por histórias de civilizações antigas. Grande parte de suas histórias são baseadas em lendas, mitos e canções de povos antigos do povo europeu. E foi só recentemente que eu descobri que Tolkien colocou diversas referências bíblicas em suas histórias propositalmente. Descobri isso quando vi um vídeo do padre Paulo Ricardo falando sobre os valores cristãos nas obras do autor. Se você é fã de Tolkien e não sabia disso, assim como eu até alguns meses atrás, ficará ainda mais surpreso em saber que o autor era amigo de C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, que fazem clara alusão ao cristianismo. Logo, a inclinação cristã nas histórias não seria tão inesperada assim. Então, se até um dos maiores inovadores no que se refere à criação de mundo pegou diversas referências em mitos e lendas já existentes, como pode eu, um mero mortal, fazer algo totalmente do zero? Aí que entra a nossa distinção da originalidade na inovação. Imagine que Tolkien pegou diversas peças de brinquedos diferentes e juntou em uma única só, algo apenas dele. Dessa forma, ele fez o que muitos poderiam considerar original. Mas não, é apenas uma melhoria das suas versões anteriores, melhoradas e adaptadas por um grande linguista e, sem sombra de dúvidas, um dos melhores contadores de histórias da sua época. Tendo isso em mente, o que é inovação senão a junção de vários elementos em uma única produção? Entretanto, se inovação nada mais é do que um produto anterior melhorado várias vezes ao ponto de parecer algo novo, embora não seja, então por que inovar a minha história é perigoso? Acontece que eu vi um vídeo do Jonathan McIntosh, acho que esse que é o nome dele, tá ligado? O canal dele é um que se chama Pop Culture Detective, falando sobre animais fantásticos e onde habitam. E eu fiquei maravilhado. Por isso que eu decidi usar esse filme como exemplo de tudo que eu tô tentando explicar pra vocês. Eu recomendo muito o canal desse cara e eu vou deixar o link na descrição já, pra que vocês... enfim, pra que vocês deem uma olhada. Porque boa parte dessa parte desse vídeo eu peguei do vídeo dele, então, enfim, acho que faz sentido. O Newt Scamander, ele é um protagonista desse spin-off de Harry Potter, né, que enfim, ele é um herói masculino meio fora da curva. Ele é inovador, mais ou menos, eu diria que sim. Isso porque ele não age como arquétipo do herói. Ele tá mais ele se encaixa em algum arquétipo pra começo de conversa? Aí que tá. O Newt, ele tem uma masculinidade estranha, comparado com outros protagonistas de história mais ou menos semelhantes, tá ligado? Tipo, ele é quieto, ele é vulnerável, e ao mesmo tempo ele demonstra uma certa confiança, o que é meio bizarro, sabe? Tipo, às vezes ele demonstra. Ele tem habilidades de se conectar com as criaturas do mundo mágico, o que é meio que um contraste com a capacidade dele de conectar com pessoas que são humanas. Ele é magizoologista, ele é expert na criação de pocotós alados, ele é estudioso, ele é um cuidador, ele é carinhoso, ele é gentil e ele é muito fofo. E além disso, o Newt ele tá escrevendo um livro sobre animais. Ele gosta basicamente de animais, né? O nome do filme é Animais Fantásticos e Onde Habitam, basicamente. O engraçado é que, embora ele seja todo desajeitado, a empatia que ele sente pelos outros ajuda o personagem a ser mais humano que os outros personagens da história, tá ligado? Da J.K. Rowling. Eu acho que ali, com exceção do Cedric Diggory, que de fato ele era realmente um cara bem legal. Mas enfim, né? Enfim, como o Jonathan McIntosh diz no vídeo dele, o verdadeiro dom do Newt não é a sua magia, né? É a empatia dele. Ele é um tipo de personagem
bem merda. Muitas plataformas de notícia, inclusive, falaram mal do filme, do protagonista, né? Dizendo que ele não é nem um pouco envolvente, que ele não tem profundidade, que ele não tem alma, que ele não tem personalidade própria. No caso, personalidade coerente, né? Que ele parece fisicamente doente, ele é muito entediante. E nas palavras... Engraçado, nas palavras do The New Republic, eu vou até citar aqui. É uma loucura que ele seja a peça central de uma franquia de 5 filmes. E assim, sinceramente, o filme é bom, tá? O filme é bom. Você pode ver isso no Rotten Tomatoes e no IMDb. Mas eu assisti esse filme com os amigos e no final o que aconteceu foi que todos eles fizeram a mesma crítica, tá ligado? De tipo, dizendo que o Newt era um protagonista sem peso. O que é normal, já que a gente tá acostumado com personagens independentes, tipo Homem de Ferro. E, sei lá, carismático tipo Star-Lord, forte tipo Thor, tá ligado? Eu ia falar o Hulk, mas o Thor é muito mais interessante que o Hulk atualmente. Então a gente tá acostumado com heróis escondendo a vulnerabilidade deles. Mas o Newt, ele é meio um ponto fora da curva nesse sentido. Porque ele não é fisicamente forte. Ele não tem habilidade de combate incrível. E ele também não chega a ser ousado. Ele é só um cara que estuda pocotós alados. E personagens que estão no padrão do Newt não são protagonistas, esse que é o ponto. Se ele é o protagonista e ele não é o protagonista, ele não age como protagonista, o que ele é? Qual é o arquétipo dele? Bom, a gente já pode cortar aí que ele não é o arquétipo do Harry Potter. Qual é o arquétipo do Harry Potter? O arquétipo do Harry Potter é a jornada do herói. Basicamente, o Newt, ele não tem um fardo pra ele ser carregado. Ele não é o escolhido. Ele não é super poderoso. E ele não tem dúvidas sobre a habilidade dele, ou o lugar dele, ou o lugar no mundo mágico, entendeu? Ele já pertence àquele lugar. Ele é estranho e, assim, ele tem uns mecanismos sociais muito complicados. Ele não gosta de ser tocado, por exemplo. Ele sente empatia pelas pessoas, mas ele sente dificuldade de se conectar com as pessoas. E ele não encara ninguém nos olhos, tá ligado? Personagens assim, eles tendem a cair em alguns arquétipos específicos. Por exemplo, a gente tem o gênio atormentado, que é o cara que é tão inteligente, mas tão inteligente que ele acaba perdendo... Ele não sabe mais como se socializar. Tem o gênio louco, que é basicamente aquele cara do De Volta pro Futuro, tá ligado? Aquele professorzinho lá do De Volta pro Futuro. Mas o Newt também não se encaixa ali, porque geralmente esse cientista louco é muito carismático. A gente tem o arquétipo do Sherlock Holmes, que é um cara tão QI high level, tá ligado? Que no fim das contas o cara perde totalmente. Ele é tipo um super ser humano, ele tá acima dos seres humanos. Mas o Newt, ele não é nada disso, cara. O Newt, na verdade, às vezes ele até parece um autista, pra ser sincero. Inclusive, na série The Good Doctor, que é justamente um doutor que é autista, trata a trama dele ser autista justamente como uma trama, né? Como algo a ser trabalhado, um desafio, né? Pra que ele vença a ansiedade social que ele tem. Mas o Newt nem isso. A narrativa não exige um amadurecimento nesse sentido, onde ele aprende a ser menos tímido, né? Ele continua sendo quem ele é. E os amigos dele são amigos dele nos termos dele. Não que não tenha evolução de personagem. Tem, mas é muito sutil. Outra coisa fora da curva é o filme inteiro, além do filme inteiro, tá? Além do próprio protagonista, é justamente o final, porque é um final triste. A derrota do monstro é a falha do herói em não conseguir salvar o monstro. Enfim, eu acho que a gente realmente precisa de mais filmes com protagonistas mais empáticos. Porque, embora algumas pessoas elas não tenham gostado do filme, tá? Eu acho importante a gente trazer essa inovação de um personagem gentil para as grandes produções de Hollywood e tudo mais. Quanto mais inovação a gente ter, mais a gente faz coisas novas, isso é bem legal. Essa parada de personalidade gentil e tudo mais é bacana. Eu achei interessante, eu acho bem legal. Acho uma coisa bacana de se trazer, embora não seja muito ortodoxo. Lembrando, gente, uma coisa muito importante dessas aulas, tá? Nós estamos ensinando como você faz sucesso escrevendo uma web novel. Se você quiser ou não seguir, é total escolha sua. Nós estamos só passando o que funciona. Se você quer ignorar o que funciona, assim como eu fiz com o título, você faz. Mas você tem que estar preparado que isso vai repercutir na sua decisão, óbvio, né? Toda ação tem uma reação. Então você priva de algo e você tem que usar outra, tá? Senão você só flopa, você vai ser esquecido. Fazer uma coisa total, só tua, normalmente não funciona. E você vai se sentir mal achando que você é um escritor fracassado. Você primeiro tem que estudar e produzir um clichê para entender como você quebra ele, tá? Isso é essencial. Não pense que você vai fazer uma coisa original desde sempre. Nunca. Não existe essa. Você tem que entender o clichê para que você utilize corretamente. Isso significa que você tem de fazer o feijão com arroz padrão pra se dar bem? Não, de forma alguma. Afinal de contas, isso não seria arte. Se quer inovar,
inove, mas também adicione elementos que as pessoas já estão acostumadas. Tolkien fez isso quando teve de escrever Hobbit para o público infantil por pressão do editor. Falaram para ele, um renomado linguista, que uma história cheia de fantasia não faria sucesso entre os adultos. No fim, Tolkien cedeu à pressão editorial e bombou. Depois de 12 anos, onde as crianças que antes leram e se apaixonaram por Hobbit já não eram mais crianças, Tolkien lançou O Senhor dos Anéis, uma história muito mais densa e mais adulta que o livro anterior. O resto você já sabe. Então, se for inovar, inove. Mostre para o mundo suas novas ideias e impacte o máximo de pessoas com isso. Mas até que esse dia chegue, se for inovar, prepare-se para críticas e não aplausos. Yo, 好 Kiki。